Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho Terapia, aqui da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, a nossa querida FREBEM, aqui em Nova Russas, no Ceará. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está vindo aqui na sede, né? Hoje a casa está lotada. Sejam bem-vindos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez também. A todas as pessoas de casa, através do Meet, que assistem com a gente sempre aqui ao vivo, também todos muito bem-vindos. E como sempre nós fazemos nesse primeiro momento, como em tudo é necessário nas nossas vidas, que a gente inicie com uma oração, com uma prece, ao finalizar também com uma prece de agradecimento. Então vamos elevar nesse momento as nossas vibrações, nos conectar com Deus, pedir o auxílio da espiritualidade que nesse momento fortaleça os nossos laços com os nossos mentores espirituais, que eles nos ajudem, nos facilitem o entendimento, a compreensão daquilo que será colocado nessa noite de hoje, e que, de alguma forma, essas palavras, essa fala, possa nos ajudar, nos auxiliar na nossa trajetória com pessoas e os nossos relacionamentos conosco mesmo e com as pessoas que fazem parte da nossa vida. E que Jesus continue abençoando as nossas vidas agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, fazendo aqui uma breve retrospectiva, que hoje nós vamos retomar os nossos estudos do Evangelho, né? E a gente vem fazendo de forma sistemática desde que a casa abriu. Em alguns momentos a gente abre exceção para tratar de outros temas, como foram os dois últimos, né, que nós tivemos aqui, que foi a última palestra do final do ano passado, no dia 17/12, né, de dezembro, a gente falou sobre a renovação. E nós voltamos do recesso na primeira palestra do ano, falando sobre esperançar. Lembrando que essas duas palestras já estão disponíveis no canal do YouTube. Quem quiser assistir, é só acessar. Qualquer coisa, é só pedir para a gente o link. E hoje, retomando, nós vamos falar sobre a fé e a caridade. Por que retomar? Porque esse tema está dentro do contexto do Evangelho. Está no capítulo 11, que fala amar ao próximo sou como a si mesmo. E nós já estudamos no ano passado o maior mandamento, dai a César o que é de César, entramos nas instruções dos Espíritos e falamos sobre a lei de amor, inclusive é a palestra mais assistida lá do canal. Da última vez que nós tivemos aqui no Evangelho, falamos sobre o egoísmo. E hoje vamos falar sobre a fé e a caridade. Lembrando que todas essas palestras aqui também estão disponíveis para quem quiser assistir lá no canal do YouTube da FREBEM, tá bom? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Então, nós não poderíamos começar diferente, porque é um assunto já muito batido. A gente já falou bastante sobre isso, sobre a fé, sobre a caridade. Sim, só que tem muitos olhares para a gente ver, muitas perspectivas, muitas maneiras de você pegar 5 palestrantes, 10 palestrantes e 10 temas, vão sair palestras diferentes. Muitas vezes com algumas coisas semelhantes, é claro, né? E eu decidi começar, como já falei em outras oportunidades, quando falei somente sobre o poder da fé, por exemplo, trazendo o significado, para a gente poder entender melhor essa leitura. Então, é uma leitura que não é muito grande, eu trouxe os trechos, como eu sempre faço, como nós estamos fazendo aqui, eu diria que é mais um estudo do Evangelho do que propriamente uma palestra. Então, a gente traz todo o contexto e algumas reflexões intercalando com ela. Então, para a gente começar, a gente vai trazer o significado, que eu acho que é importante que a gente tenha esse entendimento. Por exemplo, começando pela palavra fé. Quando a gente fala fé, é muito comum a gente dizer, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Só que quando a gente traz essa perspectiva de somente crer, a gente pode estar caindo numa certa armadilha, como acontece com muitas pessoas. Porque acreditar em Deus é diferente de ter fé. E é um significado que ficou associado, devido ao processo, né, como eu já falei algumas vezes, da própria tradução da palavra. Então, a origem da palavra fé, ela vem lá do latim, que é fides, e pistes, do grego. E são raízes clássicas, bíblicas, do conceito moderno de fé. Mas, originalmente, carregava significados mais amplos,
relacionados à confiança, à lealdade e à fidelidade. Então, nós encontramos aqui o significado. Fides, de origem latina, significado confiança, fé, fidelidade, lealdade, garantia. Quando você vai para pistes, que é da origem grega, significa fé, confiança, convicção, fidelidade e garantia. Então, diferentemente desse contexto de você acreditar, porque eu posso acreditar em Deus, então, dentro desse contexto, e não ter fé. Não confiar propriamente dito em Deus, não ser leal a Deus, né? Então, tem todo esse processo para que a gente possa contextualizar e entender melhor quando a gente vai falar sobre a fé. Dito isso, aqui, claro, dá para aprofundar muito mais questões de debates, muitas vezes que acontecem na questão religiosa e tudo, mas fica aqui para a gente tirar esse entendimento, para a gente poder realmente firmar a nossa fé. E quando a gente vai para a caridade? Então, não poderia ir para um local diferente, senão a questão 886 do Livro dos Espíritos, que faz a seguinte questão: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta é essa. A gente costuma até trazer como uma sigla para ficar mais fácil da gente decorar, que é o BIP, né? Que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Mas a resposta é essa: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então é interessante que quando a gente puxa essa fala, como entendia Jesus? Como foi, de alguma forma, algumas passagens onde Jesus demonstrou, por exemplo, a benevolência? E ele dizia: tudo enquanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Então, para a gente fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito com a gente. Isso traz para a gente claramente essa questão da benevolência. Só que tem uma que eu acho ela muito mais desafiadora para todos nós, né? Que é quando Jesus fala assim: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem a quem vos odeia e orai por quem vos maltratam e vos perseguem. Isso é ser benevolente para com todos, né? Então, não é somente com aquelas pessoas que fazem parte do meu ciclo de amizades, que eu gosto, é benevolente realmente para com todos, para com os inimigos. Então, aqui ele colocou, vamos dizer assim, um desafio a mais nesse nível de sermos benevolentes. E mostra como é um trabalho árduo, que nós temos que trabalhar bastante nesse sentido. E aí ele fala também que aquele que tiver dentre vós sem pecado, que atire a primeira pedra. Para a gente deixar de estar apontando o dedo para as outras pessoas e realmente ser bom. E aqui já entra também o processo da indulgência. Você ser indulgente com os erros alheios, né? Jesus não disse que a mulher não errou, né? Simplesmente ele disse que ninguém ali tinha autoridade para poder apontar o dedo para ela, porque todo mundo também se equivocava de alguma forma, né? A indulgência ela nasce quando nós olhamos para dentro de nós antes mesmo de apontar o dedo. Então, é um processo que a gente encontra essas respostas quando a gente vai olhar para os ensinamentos do Cristo. Afinal de contas, é sobre isso, né? E aí vem aquela outra parte onde ele fala sobre você olhar cisco no olho do teu irmão e não observar a trave que está no seu olho. Então, é importante que a gente cuide primeiro de tirar o cisco do nosso, a trave do nosso olho, para depois tirar a trave do olho do nosso irmão, né? Então, são passagens que são importantes que a gente vai dar uma olhada, trazendo esse contexto para as nossas vidas, né? Porque, normalmente, nós somos indulgentes com as nossas falhas, com os nossos erros. A gente costuma passar a mão na nossa própria cabeça, né? Que são esses ciscos. E a verdadeira caridade, ela inverte completamente esse processo.
ela acaba sendo severa conosco mesmo e mais branda com as outras pessoas. Então, aqui nós já temos uma base de ensinamento sobre a caridade aqui que já valeu. Eu diria que aqui já dava para a gente fazer muita coisa na nossa vida se a gente conseguisse colocar isso aqui em prática. Mas aí, quando chega nessa parte do perdão das ofensas, que Pedro questionou, dizendo: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E Jesus respondeu: 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, você deve perdoar sempre, né? Isso tudo está lá. Esse aqui, por exemplo, está em Mateus. E aí, quando se fala de perdão, além desse perdoar de forma infinita, aí vem o exemplo maior de todos, que eu sempre costumo trazer, que sempre me dá arrepios quando eu me lembro disso. Jesus ali, de forma, vamos dizer assim, inocente, ele é torturado de todas as formas que a gente já viu, né? Nesses filmes que passam, que talvez não traduzam tanto quanto foi na época. E Jesus olhava e dizia assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O que Jesus enxergava naquelas pessoas que estavam ali fazendo aquilo com ele, né? Então, Jesus estabeleceu esse processo de fé através dessa confiança que ele tinha em Deus e observava que ali tinham crianças espirituais, estavam num processo de aprendizado. Eles não entendiam o que ele fala, né? Quando ele dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E será que nós, hoje, mais de 2000 anos depois, a gente já sabe o que a gente faz? São perguntas que a gente deve se fazer. Será que a gente já consegue? Porque quando a gente. E a gente não está aqui para perdoar, não são os algozes de Jesus. Não é para a gente perdoar Judas, que até hoje nós não perdoamos. Ou pelo menos a maioria. Alguém conhece alguém que tem um filho com o nome de Judas? Não conheço. Ainda malham Judas. Então, a proposta aqui não é que a gente perdoe Judas, não é que a gente perdoe os algozes de Jesus, é que a gente perdoe as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso convívio, porque geralmente são elas que nos magoam. Quem está lá do outro lado do planeta, eu nem conheço, não pode me magoar. São pessoas que estão próximas. Então, essas referências, elas vêm para a gente, esses ensinamentos vêm até hoje, porque é sabido que todos nós ainda precisamos trabalhar todos esses processos em nós. A benevolência para com todos, a indulgência com os erros alheios e o perdão das ofensas. Né? Então, tudo isso aqui até agora foi só para a gente poder introduzir sobre a fé e a caridade. Agora que nós vamos, propriamente dito, entrar na nossa leitura de hoje. Então, ela começa do item de número 13, e diz o seguinte: eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la. Porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Aqui a gente já tem aquela perspectiva sobre a fé e a caridade. Ele diz aqui, com todas as palavras, que sem a fé a gente não consegue sustentar esse processo de ser caridoso. Então, vamos olhar aqui, eu vendo aqui professora de matemática ali, né? Vamos olhar para esse contexto matemático, assim, que a gente poderia dizer que de ganhos e perdas, por exemplo. Se eu acredito que a vida se resume simplesmente do berço ao túmulo, ou seja, a vida é isso, morreu, acabou. Eu nasci agora e acabou ali. A ausência dessa confiança, ou seja, dessa fé, até na própria imortalidade da alma, faz que qualquer tipo de sacrifício, né, dos meus bens, do meu tempo, do meu bem-estar, em prol de outras pessoas, isso seria o quê? Matematicamente um prejuízo. Eu vou me dedicar tanto a essas coisas assim, eu podendo estar me dedicando mais a outras coisas do meu próprio interesse.
que fazem bem para mim. Para que eu vou ajudar os outros se quando eu morrer acabou tudo? Então tem essa perspectiva. Então, o egoísmo é a resposta mais lógica sobre essa questão do materialismo, né? Então eu tenho que aproveitar o meu tempo, eu tenho que curtir, afinal nós só temos uma vida. Tem até algumas músicas que falam sobre isso, né? A gente só tem uma vida. Então eu preciso acumular o máximo de coisas para mim, sejam elas de cunho material, ou seja, de eu ser feliz do jeito que eu quero curtir a vida, como diz o filme Adoidado, né? Então, quando olhamos por esse prisma, com esse olhar da fé raciocinada, estou trazendo pela primeira vez essa palavra, mas a gente vai aprofundar um pouco mais ela também. Então, a gente volta-se para essa convicção das leis divinas, da imortalidade da alma. E aí a gente vai falar sobre a reencarnação, que está altamente ligada à questão da justiça divina. Eu não sei vocês, mas se alguém conseguir explicar a justiça divina, que Deus é soberanamente bom e justo sem a reencarnação, tragam para mim depois, que eu gostaria de saber. Para me provar que Deus é bom e justo se a gente não tem, se a gente só tem uma vida. Então, tudo isso traz essa perspectiva e essa visão de um Deus bom, de um Deus venturoso, e que faz com que a gente faça da caridade, sim, uma ferramenta do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, uma filosofia que faz transformar a nossa própria vida e das pessoas ao nosso redor. Então, é uma filosofia de vida você ser caridoso, você ser uma pessoa boa. E isso é uma coisa que se torna, com o tempo, de forma automática. E são nas pequenas coisas, nos exemplos do dia a dia que a gente dá, é não jogando lixo pela janela do carro, na rua, e tantas coisas, não furando fila, e por aí vai. A gente vai vendo aqui outros exemplos. Então, quando a gente fala de fé, no sentido que a gente está trazendo agora, dessa fé raciocinada, com essa certeza da vida futura, aí já altera completamente essa equação que a gente tinha feito anteriormente. Se eu sei que eu sou um ser imortal e que a vida atual é apenas um estágio educativo, onde a gente está aqui aprendendo, né? Se educando. E aí você sacrifica o eu em favor do nós, aí deixa de ser uma perda e torna-se o quê? Um investimento. Estava falando sobre matemática, né? Sobre questão de perdas e ganhos. Então a gente passa a perceber de uma forma diferente. Então, eu não estou perdendo meu tempo. Isso aqui é um investimento. E por mais que isso aqui pareça uma coisa de interesse, né? É importante que a gente saiba e seja consciente disso. Afinal de contas, é dessa forma mesmo. É muito melhor do que você seguir pelo medo. Ah, eu vou ter que ajudar as pessoas, porque senão eu vou para o inferno. Tenho medo. Você tem que ter medo de Deus. Eu vejo essa perspectiva um pouco mais diferente. Eu tenho que ter uma confiança em Deus. Estabelecer esse relacionamento, porque confiança fala sobre relacionamento. Então, eu sempre costumo dizer que relacionamento é de mão dupla. Então, de lá para cá, está tudo certo. Deus me apoia, Deus coloca anjo da guarda, Deus me passa todas as instruções, me passa as leis, e aí daqui para lá, como é que tá? Então, essas avaliações que é necessário que a gente faça. Então, vamos seguir em frente. Só um momento, passei uma a mais, vamos lá. Sem a fé na vida futura, o sacrifício pela caridade é um mau negócio para o ego. Com a fé, o sacrifício é a construção do nosso verdadeiro tesouro. A fé não é apenas crer em Deus, é a certeza que nos permite soltar as amarras do imediatismo para abraçar a eternidade. Isso que eu costumo muito falar, essa palavra imediatismo, né? Mas ela realmente faz parte desse processo. A gente está sempre olhando para o agora. Eu quero resultados agora. Eu quero me livrar desse problema agora. Eu não quero mais sentir dor agora. E a gente não costuma olhar. Aí, voltando para a coisa da matemática dos ganhos e perdas, quem entende um pouquinho de investimentos, sabe que tem investimentos a curto, médio e a longo prazo. Tem investimento que você coloca agora para 30 anos depois.
E aqui a gente está fazendo investimentos agora para, quem sabe, 30 vidas depois. São investimentos que vão fazer com que a gente tenha esse rendimento, os resultados na questão espiritual, né, com muito tempo. A gente não vai ver agora, mas os resultados. A gente fala também sobre a questão, me veio agora, sobre a semeadura, não é? A gente colhe aquilo que a gente planta, a colheita é livre. Desculpa, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Só que tem algumas sementes, tem algumas sementes que você planta agora, de algumas frutas, que talvez só a outra geração que vai colher, vai comer desses frutos, porque demora muito tempo. Então, quando a gente fala de caridade, não é somente também quando nós estamos, quando eu estiver tudo bem comigo, eu estou estabilizado, fazer caridade. Olha, eu diria que a caridade é importante a gente fazer até quando a gente está sangrando, quando está doendo, está muito difícil, porque aí se torna fácil. Você quer estar tudo bem, então eu vou ajudar as pessoas. E é interessante que nos momentos mais difíceis, quando a gente faz a caridade, a gente esquece do nosso problema, que a gente acaba enxergando que ao nosso redor tem pessoas com problemas muito maiores que o nosso, né? Tem também aquele processo que às vezes desmotiva a gente, que é quando a gente faz uma caridade, de alguma forma, seja ouvindo, seja conversando, e elas são pagas com indiferença ou com ingratidão. A pessoa também não vou mais fazer, não. A pessoa não quer nem saber. Mas o problema não é com o outro, se ele não está receptivo. O importante é o que eu doei, é o que sai de mim, é a minha intenção. Então, se eu fiz a caridade, se eu ajudei, se a pessoa não quis, o problema é dela. Olha, isso acontece de formas diferentes que a gente nem imagina. Quando a gente fala sobre estar receptivo para receber as coisas, nem todo mundo está receptivo para receber não somente a caridade. Vamos aqui para a gente aqui mesmo. Nós temos uma dinâmica aqui no final do trabalho. Quem está vindo pela primeira vez, vocês vão ver. Quem está presencialmente, quem já recebeu o passe, tem pessoas que às vezes chegam na fila do passe e ficam escolhendo com quem que vai tomar o passe. Quem já viu isso? Né? Às vezes está ali na fila, eu gosto de tomar passe com fulano. Mas será que você está preparado para receber o passe? Será que você se concentra para estar ali, entregue aquelas energias que vão ser doadas, energias benéficas? Ou você às vezes fecha os olhos, ou mesmo na dinâmica, e está pensando no jornal, numa partida de futebol que está passando, numa conta que tem que pagar? Foge o pensamento completamente, não fica aqui recebendo no agora. Isso também não está receptivo. Então, a vida, ela é feita de abundância, de energias positivas estão aí. Mas que energia que eu estou vibrando? Aí, para que a gente possa colher, é importante que a gente vibre coisas boas. É claro que nem sempre a gente está bem. Tem dias de sombra, tem dias que são mais pesados, tem dias que são difíceis, tem noites que são mais difíceis, né, que a gente consegue dormir, tudo. Então, tudo isso faz parte do processo, mas a gente não pode se permitir permanecer ali. Seguindo com a leitura do Evangelho, são 3 partes. Aqui diz o seguinte: se, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, queira se iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material, sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, das vossas tendências, das vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoar no exercício da caridade. Porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Então, aqui fala que, diferentemente do que a gente muitas vezes pensa, né? A vida não é um parque de diversões. A gente não veio para cá somente para se divertir, para curtir. O que é que destacou aqui? A vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral. Ah, então você quer dizer aqui que eu não... Acabou, então. Não vou mais me divertir de jeito nenhum, não vou mais curtir.
Então, a gente precisa não seguir as coisas também ao pé da letra, ter cuidado com aquilo que a gente vai administrar. Porque você pode se divertir para qualquer lugar de diversão e mesmo lá você está praticando a caridade, seu aperfeiçoamento moral, observando as pessoas no local onde você foi na festa, não julgando as pessoas, não criticando, não se envolvendo com energias pesadas, doando pensamentos positivos, fazendo uma oração. Pô, vai fazer oração no meio do show? Por que não? Tem shows que a gente vai, às vezes, que são verdadeiros, sei lá, parece um culto, né? Quando você observa bem, vamos lá, para esse negócio de julgamento, vou trazer até aqui. Nós tivemos um show recentemente do Detonautas. Quando você olha o vocalista do Detonautas, os caras tudo tatuado, todo esquisito, com não sei o quê, com piercing, tudo enquanto. As mensagens que o cara traz no show são só coisa de energia positiva. Você se arrepia, ele falando de amor, de... Caramba! Então, às vezes você julga sem conhecer o conteúdo, né? Quando você vai olhar o conteúdo daquela mensagem que vem, ela te choca. Caramba! Inclusive, a frase que eu usei no sábado passado, de uma das músicas, eu acho que é Aposta, né? Ele fala assim: eu estou na contramão do mundo. É exatamente essa pessoa que às vezes está procurando fazer tudo que é certo, que é bom, ser caridoso, ter fé, é como se ela estivesse na contramão, porque está todo mundo indo no caminho contrário. Então, quando a gente está atento, com os ouvidos para ouvir, os olhos para ver, a gente enxerga a beleza em tantos lugares que muitas vezes as pessoas não enxergariam. Então, é importante que a gente esteja atentos, né, a essas questões. Tem aqui um trecho que eu destaquei, que a Terra não é uma colônia de férias, mas é uma escola. E quando a gente traz aquela perspectiva de alguns livros que trazem, fala sobre a Terra como realmente uma escola. Então, é um aprendizado, é um local onde a gente está aqui para aprender a lição. E quando a gente não aprende e passa na prova, o que que acontece? Eu falei, repete. Se repete, os problemas se repetem. Então, a gente precisa, diante dessas provas, das dificuldades, como fala aqui das vicissitudes, tudo isso é aprendizado. Como é que eu faço para passar por tudo isso? Todas as semanas a gente está falando sobre essas mesmas questões de formas diferentes, e uma delas aqui está aqui, ou duas, né? A fé e a caridade. Então, eu estou vendo que o tempo está voando, não vai dar tempo a gente falar tudo aquilo que a gente gostaria, então eu vou passar logo aqui para a gente finalizar o texto do Evangelho. Entretanto, tendes razão, afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso para serdes cristão nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Essa frase aqui, ela traz essa perspectiva tão interessante quando a gente olha para isso, né? Como se fosse uma coisa simples que é colocado aqui. Não precisa mais ser entregue aos leões. É simplesmente a gente se libertar do egoísmo, da vaidade, do orgulho. E aí o próprio Evangelho diz para a gente em outra passagem que são as maiores chagas da humanidade. Aqui está resumido tudo de ruim que existe no mundo daqui. É por causa disso. As guerras, né, as disputas, tudo está envolvido aqui nesse processo, que precisa ser trabalhado em cada um de nós. Então, a felicidade na Terra não é a ausência de sofrimento, de dor, de provas, mas é uma perseverança dentro desse propósito, né? Onde a gente se liberta dessa busca, muitas vezes insana, por prazeres imediatistas, seja como for, né? E a gente vai buscar a felicidade de dentro para fora, porque às vezes a gente está olhando somente para fora, a gente está olhando para os outros, a gente está se comparando com a felicidade dos outros, que a gente acha que o outro tem, que está colocando nas redes sociais,
somente felicidade, lá curtindo, nas praias, nas férias, tá tudo certo, festas. E eu faço comparações e a minha vida não presta. E a gente está olhando para fora, tem que olhar para dentro, né? Nossas sensações, então se espiritualizando completamente dentro para fora. Ainda continuando nesse mesmo contexto, fala que o homem moderno não é mais chamado ao Coliseu, mas ao tribunal da própria consciência. Então, aqui, o que foi falado sobre essa questão da consciência? Primeiramente, onde é que estão escritas as leis de Deus? Na consciência. É ali. Então, aqui o Espírito identifica esses três grandes leões, né? Eu até coloquei três aqui para exemplificar exatamente o que foi dito. É o egoísmo, que é o eu acima de tudo. O orgulho, que é o eu melhor do que todos. E a vaidade, que é o eu admirado por todos. Eu, eu e eu, sempre em primeiro lugar. É claro que a gente deve diferenciar, a gente se priorizar do que ser vaidoso, egoísta, nesse sentido aqui, orgulhoso. Porque é uma necessidade de nós priorizarmos o eu, a minha saúde, a minha paz de espírito, a minha alimentação, cuidar do meu corpo, o meu equilíbrio. Eu até ouvi uma frase que eu achei interessante. Quando você vai no avião, se as máscaras caírem, em quem que você coloca primeiro? Primeiro em você, máscara sua, para depois poder ajudar os outros. Então é basicamente isso. O eu, em primeiro lugar, nesse sentido de eu buscar estar bem, e aí eu posso colaborar de certa forma. Então, quando a gente sacrifica esses três, né, que é muito mais difícil, é que ele coloca como se você fosse enfrentar aqueles leões do circo romano, né, que na verdade o que precisa morrer é o ego. Então, a gente poderia refletir com algumas coisas do dia a dia, é importante que acho que dá tempo a gente fazer aqui algumas, de repente, algumas histórias, algumas situações de como poderia ser, de repente, o nosso comportamento, né? Vamos lá. Uma discussão, de repente, mais acalorada, né? Em um grupo de mensagens, que não é muito difícil de acontecer, ou num trabalho onde tem muitas pessoas, de repente, durante o jantar da família, sobre algum tema polêmico. Política, religião, futebol, é o que dizem que se discute muito sobre isso, né? Então, muitas vezes a reação é você tem aquele argumento perfeito, né? Se você falar, você vai fechar. Ganhei, vai humilhar intelectualmente as outras pessoas que estão ali, mostrando que a outra pessoa está completamente errado, né? E vai se sentir orgulhoso com o prazer dessa vitória, né? Sair por cima desse processo. É bem natural. E quando a gente olha com esse olhar da caridade numa situação como essa, você percebe que vai ganhar aquela discussão, mas que vai ferir a outra pessoa de alguma forma, vai criar um clima ali de mal-estar, né? Então, para evitar tudo isso, e de certa forma até afastar aquela pessoa, você decide se calar. Ou diz assim: eu entendo o teu ponto de vista, né? Embora eu pense diferente, vamos focar numa coisa que une. Esse é um pensamento, por exemplo, eu tenho pessoas muito queridas próximas a mim que não são espíritas, espiritualistas, não acreditam em reencarnação, e a gente conversa sobre horas e horas, focando exatamente nos pontos em comum, falando sobre religiosidade de maneira geral. E está tudo certo. A gente se respeita, né? Eu vou querer provar para as outras pessoas que eu estou certo, usando a velha frase, né? Conheceis a verdade vos libertará. A verdade, a minha verdade, que a verdade, ela é a verdade de cada um, né? E tem a verdade, claro, de Deus, que aí é onde tudo se encontra, tudo se encaixa, todas as religiões concordam nesse processo de você bom com todas as pessoas. Vamos lá, de repente você ajudou também uma pessoa de forma significativa, alguma instituição, né, que está com dificuldade,
e alguém vai e elogia a pessoa errada. Não, quem fez a caridade, então anuncia no microfone. Obrigado, fulano de tal, por ter colaborado com isso aqui. Você, poxa vida, que foi eu, hein? Foi eu que ajudei. Foi fulano, não. Né? Muitas vezes a pessoa faz questão de sair o meu nome, porque foi eu que ajudei. Não, aquele lá não. Então, eu doei, eu organizei, eu fiz, eu aconteci. Então, como é que a gente poderia sacrificar o nosso orgulho diante de uma situação como essa? É deixar passar despercebido, deixar não tem problema, porque não é importante a minha intenção, não precisa ser visto. Tem aquela frase que diz o seguinte: dê com a mão direita sem que a esquerda veja. Então, a gente não precisa de holofotes. A espiritualidade está vendo tudo. A gente não precisa do reconhecimento das pessoas que estão aqui. Não são esse tipo de julgamento. É a nossa própria consciência. Se nós estivermos bem com a nossa própria consciência, está tudo certo. Então, agora, eu gostaria de trazer uns pequenos trechos de um livro que eu sempre recorria, né, com mais frequência antigamente, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, do Divaldo Pereira Franco, trazido, né, da nossa querida Joana de Ângeles. E lá no capítulo 26, ele é intitulado Poder da Fé. E Joana diz o seguinte: a fé expressa-se mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. Começa dizendo isso aqui, é a primeira coisa que diz. Não está dizendo aqui que a fé é você acreditar em algo. Então, bateu exatamente com aquela nosso início da origem da palavra fé. E logo em seguida, ela diz o seguinte: apresenta-se natural e adquirida a fé. No primeiro caso, é espontânea, simples, destituída de reflexão ou de exigência racional, característica normal do ser humano. Isso é uma coisa que é uma normalidade para todo mundo, esse tipo de fé, que é o primeiro caso, é o instinto, é tipo, por exemplo, é uma criança que confia no pai e simplesmente se joga. Ela está em cima de algum local, o pai está aqui embaixo, ele tá, e a criança, quem já viu isso? A criança se jogar e você toma um susto e vai e pega. Porque a criança confia, ela tem fé que o pai vai pegar, que não vai deixar ela cair. Então a gente tem que ter essa confiança também no pai maior, mas é uma confiança que ela já é inata. E aí em seguida vem a segunda perspectiva, que é a fé adquirida. É conquista do pensamento que elabora razões para estabelecer os seus parâmetros e manifestar-se. Bem, aqui, essa seria, eu diria que é a fé que nós todos estamos buscando desenvolver, que é através da conquista dos nossos pensamentos. Aqui, ela é mais elaborada, ou seja, nós estudamos, o indivíduo estuda, a gente observa as coisas que acontecem na vida, a gente compreende as leis divinas, as leis de causa e efeito, sobre a imortalidade, aí onde a fé se torna raciocinada. Eu não aceito mais uma fé que estão, muitas vezes, dizendo que eu tenho que fazer da forma como eu tenho que fazer. Eu preciso compreendê-la e vivenciá-la. Então, aqui é onde a gente consegue sustentar essa caridade como entendia Jesus, é através desse processo. E logo em seguida, né, pulando um pouco, tem uma terceira perspectiva, que é um terceiro tipo de manifestação. A fé procede também de vivências transatas, ou seja, de vidas passadas, quando o espírito enfrentou situações e circunstâncias que foram experimentadas, deixando os resultados dos métodos utilizados para superá-las. Ou seja, aqui ela já surge, eu diria, como uma herança do nosso processo evolutivo. Essa fé é um resultado acumulado de muitas batalhas travadas no passado, de outras dificuldades. Então, o espírito aqui, ou seja, a gente já não acredita, a gente sabe, já é dessa forma. Então, no nível mais profundo do ser, aqui a gente é capaz desse entendimento, fazer com que a gente supere. Por isso que alguns conseguem superar algumas provas com mais facilidade do que outros.
Por isso que, para algumas pessoas, o mesmo problema tem um peso completamente diferente. Para uns, isso aqui quer dizer nada, para outros é uma dificuldade hercúlea, muito difícil de passar. Então, é a forma como você já desenvolveu essa fé, acreditando em todo esse processo, né? Então, vamos ver o que nós temos em seguida. A fé, no entanto, deve apoiar-se na razão que perquire no discernimento que estabelece as diretrizes comportamentais. Isso aqui também é um trecho do livro, tá? A fim de que não se expresse de maneira cega, levando ao delírio do absurdo ou à ingenuidade do período infantil. Dois processos aqui que é trazido para a gente. Kardec chamou de fé raciocinada, uma fé que não aceita de forma nenhuma as coisas sem nenhum tipo de lógica, ou que tenha razão. Então, quando a razão interroga a fé, ela não a destrói, ela simplesmente ela dá validade, ela vai dar credibilidade. Se a crença ela sobrevive ao questionamento, ela se torna o quê? Uma convicção do processo. Então, ter fé não é apenas você orar de forma fervorosa, fazer sinal da cruz, vir receber paz toda semana, né? É exatamente uma coisa muito mais profunda. Então, é quando a gente, de repente, decide que, diante dessa ofensa, como o homem de fé deve se comportar. Diante dessa dificuldade, como é que eu vou fazer? Então, esse discernimento é exatamente um filtro que vai impedir que a fé seja usada para justificar, muitas vezes, preconceitos ou exclusões, como acontece muitas vezes. Quando fala bem aqui no finalzinho, essas duas diferenças, que fala assim, ó, o delírio do absurdo ou a ingenuidade do período infantil. Esse delírio do absurdo, a gente poderia dizer que é o fanatismo. O fanatismo, seja de qualquer segmento for, né? É quando o indivíduo, de repente, em nome de Deus, ele vai ferir qualquer tipo de lógica, de ciência e a própria caridade. Aí a fé cega que vai criar pessoas inquisidoras. É a fé cega que vai fazer coisas terríveis em nome de Deus. Ela que vai dizer que a outra pessoa da outra religião está completamente errado, que você vai para o inferno, que você não presta, e questionar, sem ter um conhecimento dos estágios evolutivos que nós nos encontramos. E aí vem essa questão, para finalizar, dessa ingenuidade infantil. Então, é aquela fé, muitas vezes, que a gente espera que aconteça uma mágica, né? Esperar que Deus venha resolver todos os meus problemas, né? Problemas que são nossa responsabilidade. Ah, eu tenho fé em Deus, então vai dar tudo certo. Deus vai me ajudar. Estou rezando para que Deus faça isso por mim. E eu não faço nada. Eu fico esperando que Ele faça. Onde a gente precisa fazer a nossa parte. E aí Deus nos ajuda dentro desse processo, é claro. Então é preciso o nosso esforço. A fé é a força que se irradia como energia operante, por isso consegue remover montanhas das dificuldades, aplanar as arestas dos conflitos e minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. Então, aqui, a gente poderia dizer que a Joana de Ângeles, ela traz para a gente uma perspectiva de que mesmo diante dos obstáculos, a gente deve acreditar também e se conectar com Deus, né? Entendendo que todos nós estamos num processo, todos nós, caminhando. Ah, eu estou parado aqui, mas eu estou num processo evolutivo, de conhecimento, de intelectualidade, do bem. Por mais que a vida da gente pareça essa rotina, todos os dias a gente acorda e faz quase as mesmas coisas, tem coisas que são necessárias que a gente mude. E ela está diretamente relacionada, não de repente aquilo que a gente faz propriamente dito, mas o nosso comportamento. Como a gente faz o nosso comportamento mental diante das mesmas coisas que a gente faz. Como eu disse na presta, o nosso relacionamento conosco e com as outras pessoas que estão no caminho com a gente. Bem,
Então, um último trecho aqui para a gente poder finalizar, que foi retirado lá deste texto do livro da Joana de Ângeles, diz o seguinte: mediante a fé lúcida, fé raciocinada, né, e enriquecedora, a existência se apresenta digna de ser vivida, facultando a aquisição de recursos para todas as situações, ensejando que aquele que a possui enfrente todas as contingências com calma e certeza dos resultados felizes que o aguardam. Se vocês observaram, eu destaquei três partes aqui exatamente para que a gente possa refletir um pouco sobre elas. Então, quando fala a frase que diz facultando os recursos para todas as situações, ele se refere aqui a ferramentas psicológicas, como, por exemplo, a paciência, a resignação ativa, a coragem para fazer o que precisa ser feito, tudo isso com lucidez. Então, o indivíduo de fé, ele não espera que o problema desapareça, ele extrai de si mesmo a força para poder resolver e suportar, até quando for necessário. Por que suportar? Porque tudo passa. Como dizia Chico Xavier, tudo passa. E essa parte aqui que fala sobre facultando a aquisição de recursos em todas as situações, né? Então, essas contingências que muitas vezes aparecem aqui também, vou pular logo aqui para baixo, senão não vai dar tempo. Mas quando fala sobre essas contingências com calma, essa parte aqui é muito importante ser destacada, porque o que são essas contingências? São imprevistos, coisas que a gente não está esperando, são dificuldades, são doenças, são perdas, são muitas vezes crises. Então, a calma que é colocada aqui, ela não é uma indiferença, vamos dizer assim, mas quando a gente consegue alcançar uma estabilidade das nossas emoções. É como a gente lidar com tudo isso, é o que faz toda a diferença. É a certeza de que, por mais que esteja ali um mar agitado nas profundezas, tudo revolto ali na superfície, lá nas profundezas a alma permanece em paz. Dentro da gente, fazendo essa comparação, né? Por fora está tudo aí, mas por dentro eu estou tranquilo, nas profundezas do meu ser, que estou querendo dizer, né? Então, essa fé mais lúcida, ela impede que a gente entre em pânico, que a gente se desestabilize. E quando fala sobre aqui os resultados felizes que o aguardam, né? Essa certeza desses resultados felizes não significa que tudo vai dar certo no tempo e no jeito que eu quero, que o meu ego deseja, mas no tempo, como diz, no tempo de Deus, né? Seja feita a tua vontade e não a minha. Então, significa que essa convicção que a gente vai tendo dessa fé, nessa jornada evolutiva que todos nós estamos, o bem é a única realidade. É aquilo que nos aguarda mais à frente. É saber que a dor, ela é transitória. A felicidade é o destino de todos nós. E é inevitável que isso aconteça. Então, o que eu poderia dizer para a gente poder finalizar nessa noite de hoje, né? Que a gente possa. Começamos falando aqui sobre a caridade, que exige o sacrifício do nosso ego, mas a gente continuou falando sobre para onde nos leva através dessa fé mais lúcida, né, uma fé mais raciocinada. A gente viu que quem é que se doa, quem vence o egoísmo e se sustenta na fé também, acaba alcançando um estado que Joana descreve, né, que para a gente, de uma vida onde a calma substitui a ansiedade. Todos nós estamos vivendo hoje, onde a certeza dessa felicidade, né, ela acaba iluminando o nosso presente agora. A gente tem certeza disso, que a nossa caridade, ela seja a prática, que essa fé lúcida possa ser essa luz que ilumina os nossos caminhos, que ilumina as nossas vidas, que a gente possa colaborar com a vida das outras pessoas também, e assim faremos a nossa existência
algo verdadeiramente digno, né? Que acima de tudo a gente possa realmente ser feliz. Fica aí esses pilares para a gente poder reflexionar sobre eles. A fé e a caridade. Gratidão a todos e até a próxima, se Deus quiser.